DISC de dominante e influente, análise das características comportamentais através de pistas observáveis para uso da neuroliderança, direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. As exigências crescentes do ambiente corporativo contemporâneo, marcado por alta competição, inovação acelerada e pressão por resultados consistentes, têm ampliado a demanda por líderes capazes de compreender e manejar o comportamento humano com precisão. Dentro desse cenário, o estudo do perfil DISC de combinação das dimensões dominante e influente do modelo DISC, dominância, influência, estabilidade e conformidade, torna-se uma poderosa ferramenta estratégica. Ao identificar, de forma sistemática, pistas observáveis de comunicação verbal e não verbal, padrões de tomada de decisão, respostas ao estresse e formas de interação social, abre-se espaço para uma aplicação prática da neuroliderança, entendida como a liderança fundamentada em conhecimentos da neurociência sobre emoções, motivação e relacionamentos. Essa perspectiva não apenas qualifica a atuação do gestor, como também potencializa o impacto de programas de palestras, treinamentos e consultorias voltados à alta performance. Empresas e entidades que investem em informação sólida sobre o perfil DISC de articulada neuroliderança, passam a contar com líderes que conseguem alinhar foco em resultados, influência positiva e cuidado com as pessoas, reduzindo conflitos improdutivos e aumentando o engajamento e segurança psicológica. Este artigo oferece uma base científica robusta e, ao mesmo tempo, uma linguagem acessível para subsidiar projetos de desenvolvimento de líderes, formações em company, workshops de gestão comportamental e trilhas de educação corporativa personalizadas. Ao integrar teoria, evidências recentes e aplicabilidade prática, o texto fortalece o desejo de organizações de todos os portes em contratar experiências transformadoras em palestras e treinamentos, capazes de gerar mudanças comportamentais sustentáveis e alinhadas às demandas do século XXI. Resumo. Este artigo tem como objetivo analisar o perfil comportamental DISC de, formado pelas dimensões dominante e influente do modelo DISC, a partir de pistas observáveis empregadas em contextos de neuroliderança. Entende-se por neuroliderança a aplicação de achados da neurociência ao exercício da liderança, especialmente na gestão de emoções, relações sociais e tomada de decisão. O problema de pesquisa pode ser sintetizado na seguinte questão: de que forma a identificação sistemática das características observáveis do perfil DISC pode subsidiar práticas de neuroliderança mais eficazes na condução de equipes e na obtenção de resultados organizacionais sustentáveis. Metodologicamente, trata-se de um estudo teórico, de abordagem qualitativa e caráter exploratório, sustentado em literatura clássica e contemporânea das áreas de comportamento organizacional, avaliação de perfis comportamentais e neurociência aplicada. O texto descreve as principais características do perfil dominante e influente, analisa seus impactos sobre o clima de equipe, a comunicação e a gestão de conflitos, e discute limites e possibilidades do uso do modelo DISC em processos de desenvolvimento de lideranças. A articulação com a neuroliderança permite compreender como determinados padrões de comportamento associados ao perfil DISC de, tais como rapidez na tomada de decisão, alta assertividade, persuasão e necessidade de reconhecimento, podem ser modulados a partir de estratégias de autorregulação emocional e de desenho de ambientes organizacionais que promovam segurança psicológica. Os resultados teóricos apontam que o uso criterioso do perfil DISC de, aliado a uma compreensão neurocientífica das respostas ao estresse, do viés de ameaça e de recompensa social, potencializa intervenções de liderança mais conscientes, éticas e humanizadas. Conclui-se que a integração entre avaliação comportamental e neuroliderança constitui um campo promissor para a formação de líderes e para futuras pesquisas empíricas no contexto brasileiro. Palavras-chave: DISC, neuroliderança, comportamento organizacional, perfis comportamentais, gestão de pessoas. Introdução. As transformações econômicas, tecnológicas e culturais observadas nas últimas décadas têm reconfigurado as exigências dirigidas às lideranças organizacionais. Já não é suficiente dominar processos técnicos ou conhecer profundamente o negócio, as organizações esperam que líderes sejam capazes de compreender, influenciar e desenvolver pessoas em contextos de crescente complexidade emocional e relacional. A literatura de comportamento organizacional destaca que estilos de liderança e padrões de interação impactam diretamente desempenho, clima, saúde mental e retenção de talentos. Robbins, Jude, 2019. Nesse cenário, modelos de mapeamento de perfis comportamentais, como o DISC, tornaram-se amplamente utilizados em processos de recrutamento, desenvolvimento de equipes, coaching executivo e educação corporativa.
O modelo DISC descreve 4 dimensões comportamentais principais: dominância, influência, estabilidade e conformidade, que se combinam de maneiras diversas, gerando perfis característicos de atuação no trabalho. Marston, 1928, Williams, Sols, 2017. Entre essas combinações, o perfil DISC-D, marcado por elevada dominância e alta influência, aparece com frequência em funções de liderança formal, empreendedorismo, áreas comerciais e papéis que exigem grande exposição social e foco intenso em resultados. De forma geral, indivíduos com esse perfil são percebidos como assertivos, diretos, orientados à ação, carismáticos e persuasivos, o que lhes confere forte capacidade de mobilizar pessoas em torno de objetivos. Entretanto, o mesmo conjunto de características pode gerar conflitos, resistência e desgaste emocional quando utilizado de forma pouco consciente ou desajustada ao contexto. A pressa em decidir, a impaciência com detalhes e a tendência a monopolizar conversas, por exemplo, podem ser vivenciadas por colegas e subordinados como autoritarismo ou desconsideração. Tubes, Moss, 2016, Lacerda, Gondim, 2019. Torna-se necessário, portanto, compreender não apenas o perfil, mas também os mecanismos subjacentes às suas manifestações e os modos de intervenção possíveis. A neuroliderança, conceito derivado da expressão inglesa, neuroleadership, refere-se à liderança baseada em princípios de neurociência, especialmente aqueles ligados ao funcionamento do cérebro humano em situações de tomada de decisão, aprendizagem, emoção e interação social. Rock, 2008. Estudos em neurociência social evidenciam que o cérebro reage intensamente a sinais de status, justiça, pertencimento e previsibilidade, modulando o engajamento, criatividade e disposição para colaborar. Eisenberger, 2012, Edmondson, 2019. Líderes com perfil DISC-D, ao utilizarem um estilo altamente direto e orientado a metas, podem, sem perceber, acionar circuitos cerebrais de ameaça em suas equipes, reduzindo a sensação de segurança psicológica necessária à inovação. Ao mesmo tempo, quando aprendem a reconhecer e calibrar suas respostas, podem canalizar sua energia para criar ambientes que combinam desafio, clareza de expectativas e apoio, favorecendo o desenvolvimento do potencial individual e coletivo. Diante desse contexto, o problema de pesquisa que orienta este artigo pode ser expresso na seguinte questão: de que forma a análise das características comportamentais do perfil DISC-D, com base em pistas observáveis, pode subsidiar intervenções de neuroliderança voltadas ao desenvolvimento de equipes e à melhoria do desempenho organizacional. O objetivo geral é analisar criticamente o perfil DISC-D e suas manifestações comportamentais mais frequentes, articulando o modelo DISC com referenciais de neuroliderança e de psicologia organizacional. Como objetivos específicos, busca-se caracterizar teoricamente o modelo DISC e o perfil dominante influente, identificar pistas observáveis relacionadas ao perfil DISC-D em contexto de trabalho, discutir como a neuroliderança pode auxiliar líderes com esse perfil a manejar seus impactos sobre equipes, e apontar implicações para programas de formação de lideranças e para pesquisas futuras. A justificativa para este estudo assenta-se em 3 eixos principais. Em primeiro lugar, do ponto de vista acadêmico, observa-se relativa escassez de produções que articulem de maneira sistemática a tipologia DISC com a neuroliderança em contexto brasileiro, o que gera lacunas para a formação teórica de profissionais de gestão de pessoas. Oliveira, Mourão, 2020. Em segundo lugar, sob o prisma prático, o perfil DISC-D aparece com destaque em cargos de comando e posições estratégicas, de modo que sua compreensão aprofundada é fundamental para a construção de ambientes de trabalho saudáveis e produtivos. Em terceiro lugar, há uma demanda crescente por programas de treinamento e consultoria em liderança que utilizem instrumentos de avaliação comportamental de forma ética e cientificamente informada, evitando tanto o uso acrítico quanto o descarte precipitado dessas ferramentas. Assim, este artigo busca contribuir para uma visão crítica, interdisciplinar e aplicada do uso do perfil DISC-D na neuroliderança, mantendo rigor conceitual e linguagem acessível. Desenvolvimento. A análise do perfil DISC-D requer o resgate das bases conceituais do modelo DISC e sua posterior integração com achados recentes da neurociência aplicada à liderança. Originalmente, o modelo foi inspirado na obra de Marston, 1928, que propôs uma teoria das emoções humanas a partir da relação entre percepção do ambiente e resposta do indivíduo. O autor argumentava que as pessoas tendem a perceber o ambiente como favorável ou desfavorável e, diante dele, adotam uma postura de agir sobre a situação ou de ceder a ela. Da combinação dessas percepções resultam 4 padrões básicos: dominância, influência, estabilidade e conformidade.
A dominância associa-se à busca ativa por controle, mudança e resultados, à influência, à orientação para pessoas, comunicação e persuasão, à estabilidade, à cooperação, previsibilidade e paciência, e à conformidade, à atenção a normas, qualidade e precisão. Ao longo do século XX, esse referencial foi adaptado para instrumentos de avaliação comportamental usados em organizações, mantendo a estrutura geral das 4 dimensões, Geyer, 1979, Williams, Sols, 2017. Dentro desse quadro, o perfil DISC resulta da combinação de alta dominância com alta influência. Em termos práticos, isso significa que o indivíduo tende a ser orientado fortemente a resultados, metas e desafios, ao mesmo tempo em que apresenta elevada sociabilidade, habilidade de comunicação e necessidade de contato com pessoas. Em situações de reunião, por exemplo, o perfil D costuma se manifestar por meio de tomada de palavra rápida, exposição direta de opiniões, uso de exemplos concretos, postura corporal firme e gestualidade expressiva. Há uma preferência por discussões objetivas, focadas em soluções, com pouco espaço para longas explicações teóricas ou detalhamento minucioso. Essa forma de atuação pode acelerar a tomada de decisões e destravar processos paralisados, especialmente em contextos que exigem respostas rápidas e flexibilidade. Jude, Piccolo, 2004, Lacerda, Gondim, 2019. No entanto, a mesma combinação de dominância e influência pode gerar efeitos colaterais relevantes quando não há regulação adequada. A literatura em comportamento organizacional destaca que estilos de liderança excessivamente controladores, mesmo quando carismáticos, podem reduzir a participação genuína de membros da equipe, inibir a manifestação de divergências e criar ambientes onde o erro é punido, ainda que de forma sutil. Edmondson, 2019, Henrique, Zanelli, 2020. Indivíduos com perfil DISC podem, inadvertidamente, interromper falas, impor seu ritmo e tomar decisões sem consultar adequadamente os envolvidos, gerando percepções de injustiça, falta de respeito ou invisibilidade. Essas percepções são especialmente críticas quando se consideram os achados da neurociência social, segundo os quais ameaças ao status, à justiça, ao pertencimento e à autonomia ativam no cérebro respostas semelhantes às da dor física, comprometendo o engajamento e aprendizado. Eisenberger, 2012. Nesse ponto, a neuroliderança oferece um arcabouço conceitual útil para compreender e intervir sobre comportamentos associados ao perfil DISC-D. O modelo SCARF, proposto por Rock, 2008, sintetiza 5 domínios sociais relevantes para o cérebro: status, certeza, autonomia, relacionamento e justiça. Líderes com alta dominância e influência frequentemente transitam entre oferecer clareza, direção e reconhecimento, o que pode funcionar como recompensa, e, ao mesmo tempo, ameaçar esses mesmos domínios quando se mostram impacientes, centralizadores ou pouco atentos ao impacto emocional de suas ações. Ao tomar consciência de como cada uma de suas escolhas de comunicação pode aumentar ou reduzir a sensação de segurança dos membros da equipe, o líder DISC passa a dispor de um mapa mais preciso para regular seu estilo. Por exemplo, em vez de apenas dar ordens rápidas, pode combinar sua objetividade com explicações sucintas sobre o porquê das decisões, reconhecendo contribuições e abrindo espaço para questionamentos. A identificação de pistas observáveis associadas ao perfil DISC é elemento central dessa regulação. Tais pistas incluem, entre outras, velocidade de fala, intensidade do tom de voz, uso de interrupções, postura corporal inclinada para frente, expressões faciais de impaciência, tendência a finalizar frases de outras pessoas, imposição de prazos reduzidos e preferência por reuniões curtas e focadas. Em situações de conflito, é comum que o líder adote uma postura de confronto direto, buscando resolver o problema rapidamente, por vezes sem explorar adequadamente as causas profundas. Do ponto de vista neurobiológico, esse padrão está relacionado à ativação de circuitos de resposta rápida a ameaças, que priorizam ação imediata em detrimento de reflexão prolongada. Ledoux, 2015. A neuroliderança sugere o uso de estratégias de pausa deliberada, respiração consciente e formulação de perguntas abertas, como forma de reengajar áreas cerebrais responsáveis por planejamento, empatia e tomada de decisão complexa. O diálogo entre as bases clássicas do modelo DISC e teorias contemporâneas de motivação e liderança reforça a importância de evitar interpretações rígidas ou deterministas. A teoria da autodeterminação, por exemplo, sustenta que a motivação saudável está associada à satisfação de 3 necessidades psicológicas básicas: autonomia, competência e relacionamento. Deci, Ryan, 2000. Um líder DISC, ao combinar direção clara com espaço para participação e expressão individual, pode contribuir para que membros da equipe sintam-se mais autônomos e competentes, ao mesmo tempo em que nutre vínculos de confiança.
Por outro lado, quando exerce sua dominância de forma impositiva, reduz a autonomia percebida, e quando prioriza excessivamente metas em detrimento de escuta, fragiliza o senso de relacionamento. Assim, a mesma configuração de perfil pode gerar contextos altamente motivadores ou ambientes marcados por medo e desgaste, dependendo de como é manejada. Do ponto de vista prático, a utilização do modelo DISC em processos de neuroliderança requer cuidados éticos e metodológicos. Instrumentos baseados nesse modelo devem ser cientificamente consistentes, aplicados e interpretados por profissionais capacitados, e integrados a outras formas de avaliação, como entrevistas, observação sistemática e feedbacks estruturados. Coelho, Fleury, 2017, Oliveira, Mourão, 2020. A devolutiva ao participante precisa deixar claro que o perfil descreve tendências de comportamento, e não limitações fixas ou determinismos de personalidade. É fundamental evitar o uso de etiquetas para justificar condutas inadequadas, como agressividade ou insensibilidade, sob o argumento de que o perfil é dominante. A neuroliderança enfatiza a plasticidade cerebral, isto é, a capacidade de mudança ao longo da vida, reforçando que líderes podem aprender a modular suas respostas, desenvolver empatia e ampliar repertórios comportamentais. Damasio, 2012, Goldman, Boyatzis, McKee, 2014. A análise das características do perfil DISC tem implicações diretas para o desenho de programas de formação de lideranças. Em trilhas de desenvolvimento, é possível combinar momentos de autoconhecimento, nos quais o líder reflete sobre seus padrões de reação, com módulos sobre neurociência das emoções, viés cognitivo, comunicação não violenta e gestão de conflitos. Práticas como role-playing, feedback 360 graus e supervisão de casos permitem que líderes dominantes influentes testem formas alternativas de se posicionar, observando o impacto sobre os demais. Além disso, intervenções em nível organizacional, como revisão de políticas de reconhecimento, clareza de papéis e mecanismos de participação em decisões, podem reduzir a probabilidade de que características do perfil se convertam em fonte de tensão, canalizando-as para inovação e desempenho. Organizações que incorporam essa abordagem tendem a formar lideranças mais consistentes, capazes de integrar firmeza e sensibilidade. Por fim, a articulação entre DISC e neuroliderança abre perspectivas de pesquisa empírica relevantes. Estudos quantitativos e qualitativos podem investigar associações entre a presença de líderes DISC e de indicadores de clima organizacional, engajamento, rotatividade, doença relacionada ao trabalho e desempenho de equipes em diferentes setores. Também se mostram promissoras investigações que relacionem perfis comportamentais a estilos de feedback, percepção de justiça organizacional e indicadores de segurança psicológica. Tais estudos podem contribuir para calibrar intervenções de desenvolvimento, permitindo que programas de treinamento sejam baseados em evidências, e não apenas em impressões ou modismos. Ao mesmo tempo, pesquisas longitudinais podem acompanhar o impacto de ações de neuroliderança na modulação de padrões de comportamento associados ao perfil DI, reforçando a ideia de que o desenvolvimento de líderes é um processo contínuo e sustentado. Conclusão. A análise do perfil DISC-D, a partir de uma perspectiva integrada entre comportamento organizacional e neuroliderança, evidencia que se trata de um estilo com elevado potencial de impacto nas organizações. Caracterizado por alta dominância e influência, o perfil D tende a expressar-se por meio de comportamentos orientados a resultados, assertividade, rapidez na tomada de decisão e forte capacidade de persuasão. Tais características podem funcionar como importante vantagem competitiva em contextos que demandam dinamismo, visão estratégica e mobilização de pessoas. No entanto, quando não são acompanhadas de autorregulação emocional, consciência do impacto sobre os outros e sensibilidade às necessidades do grupo, podem desencadear conflitos, percepção de injustiça e redução da segurança psicológica nas equipes. A neuroliderança oferece um referencial robusto para compreender e intervir sobre esses fenômenos, ao demonstrar que o cérebro humano responde intensamente a sinais de ameaça e recompensa social, modulando o engajamento, confiança e disposição para aprender. A partir desse entendimento, líderes com perfil DISC-D podem aprender a identificar pistas observáveis de seus próprios padrões de reação, como tom de voz, postura corporal, ritmo da fala e tendência a intervir de forma abrupta, e adotar estratégias que favoreçam estados de maior reflexão, empatia e abertura ao diálogo. Em vez de suprimir suas características de energia e foco, trata-se de canalizá-las para construir ambientes nos quais metas desafiadoras coexistam com respeito, escuta e participação. Do ponto de vista prático, o estudo reforça que o uso de instrumentos baseados no modelo DISC deve ser criterioso, integrado a outras formas de avaliação e conduzido por profissionais qualificados, de modo a evitar rótulos e simplificações.
Programas de treinamento e desenvolvimento de lideranças que combinem autoconhecimento comportamental, fundamentos de neurociência e práticas de comunicação consciente tendem a potencializar os aspectos positivos do perfil DISC-D, ao mesmo tempo em que mitigam riscos associados a condutas impulsivas ou excessivamente controladoras. No plano acadêmico, a integração entre avaliação comportamental e neuroliderança revela-se um campo fértil para pesquisas futuras, especialmente em contextos brasileiros, nos quais diferentes culturas organizacionais e arranjos de trabalho podem influenciar a expressão do perfil de. Recomenda-se o aprofundamento de estudos empíricos que investiguem a relação entre estilos de liderança, perfis DISC, saúde mental, desempenho de equipes e resultados organizacionais de longo prazo. Em síntese, quando compreendido em profundidade e manejado de forma consciente, o perfil DISC-D deixa de ser apenas um rótulo descritivo e passa a constituir um ponto de partida para práticas de liderança mais humanas, eficazes e alinhadas às demandas contemporâneas de complexidade e mudança contínua. Referências: 1. Bayes, B. M. Riedel, R. E. Transformational Leadership. 2. Ed. New York, Psychology Press, 2006. 2. Carter, A. Bakirova, T. Coaching with Neuroscience in Mind, Foundations for Practice. Coaching, An International Journal of Theory, Research and Practice, v. 12, número 2, p. 103 a 118, 2019. 3. Chiavenato, I. Gestão de Pessoas, o Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações. 4. Ed. Barueri, Manoli, 2014. 4. Coelho, F. A. Fleury, M. T. L. Competências de Liderança e Desenvolvimento Gerencial, uma análise em organizações brasileiras. Revista de Administração Contemporânea, v. 21, número 5, p. 622 a 642, 2017. 5. Damasio, A. R. O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano. 2. Ed. São Paulo, Companhia das Letras, 2012. 6. Deci, E. L. Rian, R. M. D. What, and, Why, of Goal Pursuits, Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, v. 11, número 4, p. 227 a 268, 2000. 7. Edmondson, A. C. The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. 8. Eisenberger, N. I. Broken Hearts and Broken Bones, A Neural Perspective on the Similarities Between Social and Physical Pain. Current Directions in Psychological Science, v. 21, número 1, p. 42 a 47, 2012. 9. Geyer, J. Manual do Perfil Personalizes DISC. São Paulo, Atlas, 1979. 10. Goleman, D. Boyatzis, R. McKee, A. O Poder da Inteligência Emocional, a Experiência da Liderança Primal. Rio de Janeiro, Campus, 2014. 11. Hansen, J. R. Hind, H. A. Neuroleadership, a Conceptual Framework and its Relation to Leadership Styles. Neuropsychology and Behavior, v. 4, número 2, p. 45 a 59, 2015. 12. Henrique, J. C. Zanelli, J. C. Estilos de Liderança e Saúde Mental no Trabalho, uma revisão sistemática. Revista Psicologia, Organizações e Trabalho, v. 20, número 4, p. 1251 a 1264, 2020. 13. Jude, T. A. Piccolo, R. F. Transformational and Transactional Leadership, a Meta-Analytic Test of Their Relative Validity. Journal of Applied Psychology, v. 89, número 5, p. 755 a 768, 2004. 14. Kahneman, D. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 15. Canfer, R. Shen, G. Pritchard, R. D. Work Motivation, Forging New Perspectives. New York, Routledge, 2012. 16. Lacerda, M. R. Gondim, S. M. G. Estilos Comportamentais e Desempenho em Equipes, uma análise baseada no modelo DISC. Revista Psicologia, Organizações e Trabalho, v. 19, número 2, p. 620 a 629, 2019. 17. Ledoux, J. Anxious, Using the Brain to Understand and Treat Fear and Anxiety.
New York, Viking, 2015. 18. Lopes, M. P. Cunha, M. P. Liderança Autêntica, uma revisão da literatura e agenda para pesquisas futuras. Revista de Administração Contemporânea, V. 19, número 1, p. 101 a 120, 2015. 19. Lutyens, F. Avolio, B. J. Psychological Capital, Developing the Human Competitive Edge. Oxford, Oxford University Press, 2007. 20. Marston, W. M. Emotions of Normal People, New York, Harcourt, Brazen Company, 1928. 21. Oliveira, A. L. Mourão, L. Avaliação de Pessoas e Desenvolvimento de Competências, Desafios para a Pesquisa e a Prática em Organizações. Revista Psicologia, Teoria e Prática, V. 22, número 3, p. 55 a 73, 2020. 22. Oliveira, J. S. Cavalcante, P. L. Neuroliderança e Gestão de Pessoas, uma revisão integrativa da literatura. Revista de Administração da UFSM, V. 13, número 3, p. 533 a 555, 2020. 23. Pereira, C. R. Hanashiro, D. M. M. Liderança e Emoções no Trabalho, Contribuições da Neurociência. Revista de Administração Mackenzie, V. 19, número 3, p. 1 a 25, 2018. 24. Pink, D. R. Motivação 3,0, os novos fatores motivacionais que impulsionam a alta performance. Rio de Janeiro, Campus, 2010. 25. Rego, A. Souto, S. Liderança Autêntica, Bem-Estar e Desempenho dos Subordinados. Revista de Administração de Empresas, V. 50, número 3, p. 278 a 293, 2010. 26. Robbins, S. P. Jude, T. A. Comportamento Organizacional. 18. Ed. São Paulo, Pearson, 2019. 27. Rock, D. Scarf, A Brain-Based Model for Collaborating with and Influencing Others. Neuroleadership Journal, V. 1, número 1, p. 1 a 9, 2008. 28. Shine, E. H. Cultura Organizacional e Liderança. São Paulo, Atlas, 2010. 29. Senet, R. Juntos, os Rituais, os Prazeres e a Política da Cooperação. Rio de Janeiro, Record, 2013. 30. Silva, G. P. Mendes, A. M. Reestruturações Produtivas, Sofrimento e Adoecimento no Trabalho, um estudo com gerentes. Psicologia e Sociedade, V. 24, número 3, p. 688 a 698, 2012. 31. Sobral, F. PC, A. Administração, Teoria e Prática no Contexto Brasileiro. 3. Ed. São Paulo, Pearson, 2013. 32. Spencer, L. M. Spencer, S. M. Competence at Work, Models for Superior Performance. New York, Wiley, 1993. 33. T. E. Y. J. Pauwels, J. Nelson, P. Emotions and Leadership, The Role of Emotional Intelligence and Neuroleadership in Organizational Behavior. Frontiers in Psychology, V. 12, p. 1 a 13, 2021. 34. Tubes, S. L. Moss, S. Comunicação Humana, Princípios e Contextos. 11. Ed. São Paulo, McGraw-Hill, 2016. 35. Williams, S. D. Sols, J. K. Using Disc Behavioral Styles to Improve Team Performance. Journal of Management Education, V. 41, número 5, p. 732 a 758, 2017. 36. YUKL, G. Leadership in Organizations. 9. Ed. New York, Pearson, 2013. 37. Zanelli, J. C. Borges Andrade, J. E. Bastos, A. V. B. Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2. Ed. Porto Alegre, Artmed, 2014. 38. Boiatizes, R. McKee, A. Liderança Ressonante, Conquistando Corações e Mentes. Rio de Janeiro, Campus, 2005. 39. Rio, N. Linebeck, K. Being the Boss, The 3 Imperatives for Becoming a Great Leader. Boston, Harvard Business Review Press, 2011. 40. Kelly, T. Littman, J.
A arte da inovação, lições de criatividade do IDEL, a principal empresa de design dos Estados Unidos. Rio de Janeiro, Campus, 2001. Hashtag Estudando como ou sempre aprendendo como nunca.